Olá, queridos, meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu tô aqui hoje para gravar mais uma ministração para vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, clique em reprodução automática para que todas as vezes que entrar um vídeo novo no canal você seja avisado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like se você for abençoado. E deixe os seus comentários, ok? Queridos, eu peço isso não é por mim, eu peço isso para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra, ok? Meus amados, vocês perceberam que eu passei alguns dias sem gravar, né? Mas se você me acompanha nas redes sociais, você viu que eu estava viajando, eu estava fora do Brasil, eu passei 15 dias fora do Brasil, depois eu cheguei, fiquei um dia na minha cidade, já fui para o Silk de Joinville, Santa Catarina, voltei e já era carnaval. Então, hoje que eu tô conseguindo gravar, mas eu te agradeço, agradeço as pessoas que me chamaram no WhatsApp falando que estava com saudade das minhas palavras. Quero te dizer que isso edifica muito o meu trabalho aqui no canal, ok? E eu tô trazendo hoje uma palavra que está vindo diretamente do trono para vocês. E creio em nome de Jesus que vai ser muita bênção, ok? Então vamos lá. Queridos, hoje eu vou trazer uma palavra, eu tô trazendo uma palavra a respeito de uma personagem bíblica que até hoje ela tem trazido muita polêmica, né, nos nossos dias atuais. Faz mais de 2000 anos, né, 2020 anos que Jesus morreu e até hoje tem sido polêmica o caso dela, que é a respeito de Maria Madalena. Eu vou ler um texto para vocês em Lucas 8, eu quero ler o verso 1 e 2, que diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Até aqui por enquanto. Queridos, por esse texto, dá para perceber que Maria Madalena era uma das mulheres que acompanhava Jesus na sua trajetória. Ela acompanhava Jesus junto com os seus discípulos homens. Então, nós podemos dizer que Maria Madalena também era uma de suas discípulas, né? Porque ela, inclusive, viajava com Jesus. E nesse texto fala que Maria Madalena tinha sido liberta de 7 demônios, de 7 espíritos malignos. E eu quero aqui, queridos, como vocês sabem que meu ministério é um ministério de cura e libertação, eu quero frisar para vocês o seguinte: quando uma pessoa é liberta de um espírito maligno, ela já sente um alívio muito grande, porque um espírito maligno já faz um estrago muito grande na vida de uma pessoa. Agora vocês imaginam o que 7 espíritos malignos faz na vida de uma pessoa. Eu imagino que Maria Madalena, ela não tinha paz. Ela era uma pessoa totalmente manipulada por esses espíritos malignos. E quando Jesus chegou na vida de Maria Madalena, ou quando Maria Madalena se encontrou com Jesus, se encontrou com o seu Salvador e ele a libertou,
né? Ou seja, quando ela se encontrou com o seu Salvador e com o seu Libertador, houve algo muito sobrenatural na vida de Maria Madalena. Por quê? Porque Maria Madalena, ela pôde ter a sua vida liberta, curada, restaurada. Ela pôde ter a sua identidade. De novo. Porque, queridos, nós só temos a nossa identidade restaurada, nós só passamos a nos conhecer de verdade quando nós temos um encontro com Jesus. E Jesus, ele fala em diversos trechos e textos da Bíblia que quem vê a mim, vê ao Pai. É assim que Jesus falava, é assim que Jesus fala, né, na Bíblia, assim que Jesus fala nos Evangelhos. Em muitos textos, Jesus fala dessa forma: quem vê a mim, vê ao Pai. E Maria Madalena, ela teve esse encontro genuíno, esse encontro verdadeiro com o Pai através da pessoa de Jesus. Então, pelo fato dessa entrega, pelo fato de tudo isso que aconteceu na vida de Maria Madalena, por essa razão que ela se tornou uma personagem muito polêmica. Eu já li vários textos, né, de outras religiões falando alguns absurdos, falando que Maria Madalena era esposa de Jesus, falando que Maria Madalena teve um caso marital com Jesus. Queridos, nós ouvimos esses absurdos porque a pessoa que não tem um encontro genuíno com Jesus não é capaz de entender a profundidade disso. Agora, uma pessoa que encontra com seu Salvador, uma pessoa que é liberta, uma pessoa que é curada, uma pessoa que passa por esse processo, que tem a sua vida restaurada e passa a viver em novidade de vida e passa a viver as promessas que o Senhor tem para ela, é totalmente compreensível. Ela entende, ela sabe exatamente o que é viver um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo com Jesus, com o Pai na pessoa de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar para vocês no dia de hoje. Maria, o Senhor, Ele conhece o coração de cada um dos seus filhos, de cada um de nós. Ele conhece. E muitos eram seguidores de Jesus. E até hoje, muitos são os filhos de Deus. Mas, falando ainda de Maria Madalena foi uma mulher tão privilegiada que ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver, a encontrar com o Senhor Jesus depois dele ser crucificado, depois dele ressuscitar, né? Depois eu vou ler esse texto também. Maria Madalena, ela acompanhou toda a trajetória de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Ela dedicou a sua vida a ele, né? Ela acompanhava ele nesse texto curto que eu li para vocês, deu para vocês terem uma ideia. Ela aparece em outros textos, né? O nome dela aparece em outros textos. Durante o percurso da crucificação, ela acompanha aquele período muito dolorido, o período mais dolorido da vida de Jesus. Ela acompanhou todo o percurso da crucificação e ela viu
onde o nosso Senhor Jesus foi colocado depois de morto. E agora eu quero ler para vocês aquele texto, que é um texto muito lindo para mim, que está em João 20, é a partir do versículo 1, que diz assim: Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estavam enroladas ali ao lado. Ali o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse, e os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela viu para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Queridos, o coração de Maria Madalena, tudo aquilo, a entrega de Maria Madalena, a fidelidade de Maria Madalena, fez com que ela tivesse o privilégio de ser a primeira, de ter sido a primeira pessoa a encontrar o Senhor Jesus depois que ele ressuscitou. O Senhor, ele poderia ter aparecido para quem ele quisesse, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Mas eu não sei se vocês algum dia se perguntaram: por que Maria Madalena? Por que Maria Madalena? Meus queridos, o Senhor, ele não quer saber da onde eu vim, ele não quer saber da onde você veio. Isso não importa para o Senhor.
Isso não importa para o Senhor. Ele não quer saber se você tem 7 demônios, se você tem mais demônios, se você veio da lama, se você veio do tráfico, se você veio da prostituição, se você veio do crime. Queridos, Ele não quer saber disso. Ele não quer saber disso. Ele quer saber para onde você está interessado em ir. Muitas pessoas que estão numa vida, num contexto muito difícil, são pessoas que foram muito machucadas, são pessoas que tiveram uma vida muito sofrida. Mas quando tem um encontro genuíno com o Senhor, com seu Salvador, com seu Libertador, tem uma transformação de vida, de caráter assombrosa, e tem um coração como de Maria Madalena, E é exatamente isso que o Senhor está buscando. O Senhor está buscando aqueles corações que o adorem em espírito e em verdade. E pela entrega, pelo amor que Maria Madalena demonstrou durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus, e pelo fato de Maria Madalena ter ficado inconformada com a morte de Jesus, porque na verdade eles passaram a ter essa revelação depois. O Senhor Jesus deu a ela esse privilégio, porque ela ficou ali, mesmo depois da morte, ela não desgrudou do túmulo, ela permaneceu ali, ela ficou inconformada. E quando ela não reconheceu, depois que Jesus ressuscitou, ela não conheceu Jesus. Mas quando Jesus falou Maria, ela reconheceu a voz do Mestre, daquele que durante o tempo inteiro discipulou ela. Ela reconheceu a voz do Mestre. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, Jesus, ele escolheu 12 discípulos, homens, para caminhar com ele nessa terra. Desses 12 discípulos, tinham 3 que a palavra de Deus diz que eram mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, tinha um que a palavra de Deus diz que era o discípulo amado, que era João. João era aquele discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus. João era aquele discípulo, como a própria palavra de Deus diz, era o discípulo amado. E todos os outros discípulos que se tornaram apóstolos tiveram mortes muito difíceis, muito doloridas, né? A gente não sabe da história de todos, mas aqueles que a gente sabe. E João, ele teve a maior revelação de todos os tempos, que foi a revelação do Apocalipse. João, ele teve a morte que todos nós, como cristãos, desejamos ter. João, ele morreu velhinho, servindo ao Senhor. Morreu por velhice. Não sentiu. Morreu por velhice, servindo ao Senhor, depois de ter tido a revelação do Apocalipse. Queridos, por que eu tô falando isso para vocês? Eu tô falando isso para vocês porque Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos.
palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não faz mesmo. Mas eu quero trazer um exemplo muito claro, muito objetivo. Se você tiver 10 filhos, cada um dos seus filhos vai ser diferente um do outro. Cada um vai ser diferente. Um vai ser desobediente, mas ele não vai deixar de ser seu filho. Você não vai deixar de amar ele porque ele é desobediente. O outro vai te dar muito trabalho, mas você não vai deixar de amar ele porque ele está te dando muito trabalho. E assim cada um vai ser muito diferente um do outro. Mas vai ter um que vai ser mais dengoso, que vai ser mais carinhoso, que vai se preocupar mais com você, que vai ser mais próximo de você. E além de você amar esse filho também, a tendência é você recompensar. A tendência é você se aproximar desse filho. Assim como ele se aproxima de você, a tendência é você também se aproximar dele na medida que ele se aproxima de você. Ou não. Queridos, é assim que Deus faz conosco. Ele nos ama de forma igual. Ele nos ama de forma igual. Mas, na medida que um filho se aproxima mais do pai, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele nos aproxima mais de nós. É assim que acontece também no reino espiritual. Então, quanto mais você se aproxima do Pai, mais Ele se aproxima de nós. Ele não faz acepção de pessoas, mas é uma forma dele recompensar, dele retribuir a tua busca e a minha busca. É como num relacionamento de pai e filho convencional. Então, é assim que acontece. Se você tiver 10 filhos, você não vai fazer acepção dos seus filhos. Você vai amar todos os seus filhos, porque eles vieram de você. São sangue do seu sangue. Mesmo os desobedientes, e talvez aqueles que te dão mais trabalho, provavelmente vão ser aqueles que você vai ter mais preocupação. E é assim com Deus também. Mas aqueles que se achegam mais a você, você se achega mais a eles. Não tem como. Não tem como. Então, queridos, eu tô te dizendo isso, porque é assim que acontece também no Reino do Espírito. O Senhor conhece o nosso coração. E eu tô te dizendo isso, porque é incrível, porque existe por conta disso ciúmes e inveja na igreja. E eu tenho que te falar, queridos, que não pode acontecer isso. E eu quero te falar ainda que tem um texto que eu gosto muito, muito mesmo, falando ainda do que está no coração do homem. Porque o que está no coração do homem, só Deus conhece. Tem um texto que eu gosto muito, que foi quando o profeta Samuel recebeu a incumbência de Deus de ir na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Naquele momento, o profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas da Bíblia, ele se deparou com Eliabe, o primogênito de Jessé. E ele ficou impressionado com a postura, com a altura, com a boa aparência daquele homem, daquele moço. E ele pensou, certamente aí está o ungido do Senhor. O Senhor, como é onipotente, onipresente, onisciente, sabendo o que Samuel tinha pensado, logo o repreendeu, dizendo: eu o rejeitei, porque o homem
julga pela aparência, mas eu olho o coração. Queridos, eu tô desmembrando essa palavra pelo seguinte, o Senhor Deus, o Senhor deu a oportunidade, o Senhor Jesus deu a oportunidade de Maria Madalena se encontrar com Ele quando Ele ressuscitou. Porque apesar de todo o contexto que aquela mulher chegou até Ele, ela estava disposta a ter uma mudança de vida. E aquela mulher tinha um coração de discípula, verdadeiramente. E Deus conhecia o coração de Maria Madalena. Deus conhecia a integridade do coração de Maria Madalena. Queridos, Jesus chamava João, a Bíblia fala que João era o discípulo amado de Jesus, porque Jesus conhecia a integridade do coração de João. Foi por isso que João entregou, foi por isso que Deus entregou as revelações do Apocalipse para João. Queridos, eu estou te dizendo isso porque infelizmente sempre teve e continua tendo muitos ciúmes e inveja no meio da igreja, muita gente julgando o outro, e isso é muito nocivo no meio da igreja e para as pessoas que fazem isso. Queridos, eu vou te falar uma coisa, quando nós apontamos para o nosso irmão, imediatamente existe uma arma apontada para nós. Não faça isso, não faça isso. Se você está numa igreja, não olhe para o lado, não questione Deus falando: Deus, por que o meu irmão está sendo abençoado e eu não? Sabe por quê, queridos? Eu vou ler um texto da palavra de Deus porque isso sempre teve no meio da igreja, inclusive entre os discípulos de Jesus. Quando Jesus estava restaurando Pedro, olha o que Pedro perguntou para Jesus. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus perguntou: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Queridos, ou seja, Pedro, durante aquele jantar da Páscoa, na ceia, na última ceia, Pedro ficou observando as atitudes de João com Jesus. E quando o Senhor Jesus estava restaurando Pedro, depois que Pedro negou Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus ressuscitou, Jesus restaurou Pedro. Queridos, nesse momento, Pedro questionou Jesus. O que ia ser da vida de João? E olha a resposta que Jesus deu para Pedro. Pedro, o que você tem a ver com a vida de João? Queridos, e todas as vezes que nós todas as vezes que nós questionamos a vida do nosso irmão,
E isso é muito comum. Quando nós começamos a ver o que Deus tem feito na vida do nosso irmão, isso é muito comum. E a resposta que Jesus dá para nós é isso. O que você tem a ver com a vida dele? Queridos, a minha bênção não é a tua bênção, e a tua bênção não é a minha bênção, e isso é para todos nós. Porque o Senhor, porque Deus, ele não faz duas pessoas iguais. Não existe duas íris iguais. Não existe duas digitais iguais. Então, queridos, se alegra com a bênção do seu irmão. Senhor, queridos, abençoa o seu irmão. Sabe por quê, queridos? Quando você tem esse tipo de sentimento com o teu irmão, isso é pecado. E eu quero te dizer hoje isso. Queridos, esse tipo de sentimento no meio da igreja paralisa a vida das pessoas. Paralisa a vida das pessoas. Então, é uma palavra dura. É uma palavra dura. Mas, se você, em algum momento da sua vida, você teve esse tipo de sentimento de inveja, de ciúmes, de questionar o Senhor, por que ele está sendo abençoado e eu não? Querido, se arrependa, peça perdão para o Senhor, porque o Senhor tem o melhor dessa terra para cada um de nós. E eu te garanto que o melhor dessa terra para a minha vida não é o melhor dessa terra para a tua vida. Então, quando você vê alguma pessoa contar um testemunho, uma bênção, se alegra, queridos. E nós temos milhares de testemunhos bíblicos, como de Maria Madalena, como de João e como diversas outras pessoas. Quem conhece o coração é Deus. Só Ele tem o poder de julgar. Então, eu quero deixar essa palavra para você refletir. E se você se viu em algum momento, fala com o papai, peça perdão, porque Ele é que conhece o coração de todos nós. Ok, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.